meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, né? Nesse lugar que é todinho nosso. Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho? Em uma imagem como essa, vocês podem observar diversas coisas. Nós temos plantas, temos a água, animais, a luz solar, construções. Então, tudo isso nós chamamos de elementos. Entre esses elementos existem os que possuem vida e os que não possuem vida. Por exemplo, os animais, as plantas possuem vida. Eles precisam fazer o quê? Ter a respiração, né? As plantas fazem a fotossíntese, que a gente vai aprender mais tarde, que seria a forma de respiração, e outros não, como por exemplo a água e a luz solar. Dentre esses elementos, nós vamos estudar alguns deles, dos quais os elementos vivos necessitam, como por exemplo a água. A água é um dos elementos essenciais para a vida na Terra. O ser humano, os animais, as plantas e todos os seres vivos necessitam da água para poder sobreviver. A água é responsável por processos essenciais no nosso corpo. Por isso, devemos sempre lembrar de tomar água. Além disso, ele é o habitat para muitos animais aquáticos. Inclusive, é importante para a reprodução desses próprios seres. Nessa imagem, você pode observar que o corpo humano é composto, na sua maioria, por água. Por isso, a necessidade, né, de tomar água sempre, com frequência, para que todo o organismo, né, possa funcionar direitinho. A água no nosso planeta não encontra-se só na forma líquida, mas nós podemos encontrar ela também, por exemplo, na forma de geleira. A água também está presente no ar, nas nuvens, na chuva ou no rio. Como a prof havia falado, mais para frente, em ciências, nós vamos estudar os estados físicos da água. Aí você vai conseguir poder compreender um pouco melhor. Existem em nosso planeta lugares ricos em água, como por exemplo, as Cataratas do Iguaçu. Além dessa beleza natural, né, dessa cachoeira com um imenso volume de água, essa água também vai auxiliar o homem, né, em questão de transformação de ambiente. Lembra quando vocês já estudaram isso? Por exemplo, construindo usinas hidrelétricas. Então, nós podemos resumir dizendo que a água é essencial para a vida, para as plantas. Por exemplo, nesse exemplo, vocês podem observar, isso se chama irrigação. A água está molhando as plantinhas para que, com auxílio, claro, do sol, da terra e demais elementos, né, possa então a planta sobreviver. Nesta outra gravura, a água está sendo essencial ao homem. O que o homem está fazendo? Lembra quando a professora falou que a água é habitat de alguns seres aquáticos, né? Por exemplo, o peixe. Então, para alimentação, serve para a alimentação do homem também. A água tem diversas utilidades, inclusive para que a gente possa nos divertirmos, por exemplo, nos finais de semana, para tomar banho, lavar louça. Então, a água é um elemento essencial
a vida terrestre. Depois de tudo que nós já estudamos, né? Agora é com vocês. Fazer as atividades conforme a orientação que a professora passa lá no Classroom. Beijo e até a próxima aula.